Como é bom nós estarmos aqui para celebrar aquele que é, exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Que bom, queridos, muito gostoso celebrar. Amados, nós vamos já meditar no poder da palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, do versículo 5 em diante. Desde já quero agradecer a todos quantos vieram e que também trouxeram um alimento não perecível para a montagem da nossa cesta. Obrigado, viu? Nós estamos aí desde o primeiro culto, das 8 da manhã. Os irmãos levaram o mantimento lá. O culto das 17 horas também trouxeram. E agora das 19h30. Pastor, eu esqueci. Traz terça, traz domingo que vem, para nós montarmos algumas cestas básicas para abençoar algumas pessoas que por momento, estão passando por situações muito difíceis, queridos. E esta é a hora da igreja estender as mãos. Quantos já encontraram aí? Digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 5. Hoje eu quero falar, querido, a queda do terceiro andar. Um tema da nossa mensagem de hoje. Você que está em casa, pegue sua Bíblia também, ô abençoado. Vai lá, pegue sua Bíblia, vamos ler, vamos meditar. Tenho certeza que a palavra de Deus vai falar no teu coração também. Olha o que diz a palavra do Senhor, Atos, capítulo 20, versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troades, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Havia muitas luzes no cenáculo, ou melhor dizendo, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática do culto até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando ali um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, escolhi o tema desta mensagem devido a algo que repercutiu muito no nosso Brasil nesta semana, de domingo passado. Essa semana eu não sou muito de assistir televisão, jornal ou noticiário, mas desde a criança, adolescente, os jovens foram aí impactados com algo que aconteceu domingo passado, à tardezinha, com o MC Kevin, até adulto sabe o nome, olha que legal, o Kevin. Não, eu até então, eu nunca tinha ouvido falar desse cantor. Não quero eu aqui fazer uma apologia, ou incriminá-lo, ou inocentá-lo. Não, nada disso, mas uma comparação. Ele caiu do 5º andar, e o Tico caiu do 3º andar. E houve uma grande diferença entre as quedas de cada um. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, querido, que Paulo chegou a Troades, depois de 5 dias de viagem, vindo de Filipos. Quando ele esteve ali, ele ficou ali em Troades 7 dias, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, que no primeiro dia da semana, esse primeiro dia da semana, John Stott, um dos grandes evangelistas, ele diz que o primeiro dia, e conforme a Bíblia também nos diz, e o costume dos hebreus também nos diz, que
ao chegar o entardecer de sábado, 6 horas da tarde, após 6 horas do sábado, já entra o primeiro dia da semana, onde após a morte de Jesus Cristo, os discípulos começaram a reunir no primeiro dia da semana. Então começou-se um culto, irmãos, 6 horas da tarde. E Paulo estava ali naquele cenáculo, onde havia muita gente naquele cenáculo, onde havia também muitas luzes naquele cenáculo. E era no 3º andar de um edifício. A palavra do Senhor nos diz que Paulo começou a pregar o evangelho, e a sua mensagem, ela foi extensa, ela foi muito longa. E no decorrer da mensagem do apóstolo Paulo, na janela do 3º andar, estava um moço sentado à janela. E a Bíblia nos diz que esse moço, ele foi tomado, irmãos, de um profundo sono, de um sono muito forte, e esse moço então veio cair do 3º andar. Caiu, morreu. Grande foi a queda deste moço, porque estava em uma janela. E eu quero tirar para nós algumas lições do perigo que tem de ficar na janela. E eu tenho certeza que tanto nós que aqui estamos, quanto você que está em casa, vai ser edificado pelo poder de Deus. Quantos creem nisso? Se existe algo que muitas pessoas gostam de sentar na janela, já viajou? A gente quer sentar do lado da janela, para poder ver tanto dentro quanto fora. Seja de ônibus, seja de carro, ou aqueles que já viajaram, voaram, e eles querem ficar pertinho, porque a janela é um lugar que podemos observar. Eu estou dentro, mas no mesmo tempo também eu estou fora. Eu vejo tudo, eu observo tudo. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a janela é um lugar muito perigoso. Porque em primeiro lugar, a janela, ela pode nos distrair. A janela, ela tira a nossa atenção das coisas que estão acontecendo dentro. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Nós estamos no culto agora. Quer ver como uma pessoa está em cima de uma janela, tanto com atenção dentro no culto, tanto quanto fora? Você já participou de algum culto em que você estava aqui, mas não via a hora de acabar, porque o teu corpo estava aqui, mas a tua mente estava fora? Vamos ser sinceros, quem já participou de um culto assim? E aí o pastor começa a pregar, aí você fica assim, esse negócio não vai acabar logo não? Então é a mesma coisa de eu estar dentro, e no mesmo tempo estar com a mente para o lado de fora. Isso significa, irmãos, estar na janela. E quando nós estamos na janela, nós começamos a prestar atenção muito mais do que está acontecendo para o lado de fora, não que acontece do lado de dentro. E aí vai tornando algo muito perigoso. Igreja, ei, vocês que estão em casa, hoje há muitas pessoas distraídas. Hoje há muitas pessoas dentro das igrejas que vivem olhando muito mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. Ei, queridos, hoje há muitas pessoas que ficam distraídas, não prestam atenção do que realmente é importante, do que está ocorrendo do lado de dentro, mas fica prestando atenção, notando o que tem do lado de fora. Ei, querido, infelizmente há muitas pessoas hoje que totalmente estão dispersas, com os pensamentos longe. Gentes que antes eram compromissados com o reino de Deus, com a obra de Deus, com os seus ministérios, e devido por se distrair e olhar muito mais para o lado de fora, perderam o que pode ter do lado de dentro.
Querido, ficar na janela pode levar-nos à morte. Domingo à tarde, o Brasil ele foi surpreendido. Eu nunca tinha ouvido falar neste cantor. Você já tinha ouvido? A juventude mais nova aí, nem todos, mas muitos aí, né? Adolescente conta a história de como aconteceu essa barbárie na final de tarde de domingo. Eu visitando um site jornalístico, e deram um depoimento que domingo, na parte da tarde, em um quiosque, MC Kevin e alguns amigos gastaram naquele bar, no quiosque, mais de R$1.540. Veja só, o moço, se você entrar no YouTube, você vai ver ele cantando músicas evangélicas, e os seculares, mas que estava em cima da janela, literalmente. Desse 1.540, queridão, eles gastaram R$1.072 com uísque, bebidas alcoólicas. Por volta das 18h02, passaram o cartão pagando a conta e foram para o apartamento. Lá no apartamento, um grupo no quinto e o outro no 11º. Segundo o depoimento de alguns amigos, usaram substâncias, a maconha, substâncias, drogas. E logo após, em um ato, em um grito, em uma conversa, se ouve lá: caiu do 5º andar. E do 5º andar, este moço, o MC, o Kevin, sofreu um traumatismo craniano, hemorragia interna, que levou à morte, além de 13 fraturas após a sua queda. Ficar na janela não é bom, porque te distrai. O Eutico, ele poderia estar dentro daquele cenáculo, embora tendo muita gente, havia ali a administração do partir do pão, da ceia, mas ele poderia não ficar sentado à janela, no lugar de perigo, olhar dentro e distrair fora. Ele poderia estar em um dos cantos naquele cenáculo, para junto estar ali celebrando, mas ele estava justamente na janela. Atos capítulo 20, versículo 9. E é interessante que quem fica na janela, irmão, a pessoa cai, nunca cai para dentro, sempre cai para fora. Já viu alguém dormir, cair para dentro? Geralmente é fora. A queda sempre é fora. Eu sei que você está assistindo agora aí. Eu tenho um amigo que nós somos conhecer um projeto de trabalho de evangelização na cidade de Marília. Vou falar o seu nome não, viu? E fomos nós dois em Marília, na 3ª igreja batista do pastor Venilson, amigão meu. Acabou a administração, nós fomos para o apartamento, era o sétimo andar. E a hora que nós fomos dormir, ele pegou um pedaço de arame. Falei, o que esse rapaz vai fazer com o arame? E ele foi na direção da janela. Eu falei, o que você está fazendo, filho? Pastor, eu sou sonâmbulo. Eu dormindo eu ando, pastor. Eu tenho medo de abrir a janela e pular. Falei, meu amigo, amarra até em nome de Jesus esse negócio aí. Está me assistindo lá. Amarra essa janela, porque se você abrir dormindo, pular, até explicar que não foi eu que te joguei, meu irmão, estou no sal. Amarra essa janela então, em nome de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso foi muito hilário para nós, mas eu lembrei disso daí hoje. Eutico, ele estava ali. Ele foi tomado por uma distração de um sono profundo. Você já dormiu dentro da igreja? Na hora que o pastor está pregando?
Se dormir, eu chamo pelo nome. Domingo passado tinha uma moça na minha frente, uma jovem senhora, terminou o culto e falou: você quase dormiu, hein? Porque se fecha o olho ia te chamar pelo nome. Já dormiram dentro da igreja? Queridão, eu conheço um amigo meu que ele chega na igreja e faz assim com o pescoço, ó. E dorme o culto todo. Falei: Jesus, só pode ser o espírito de Sassá, não tem outro. É terrível. O Tico, ele foi tomado por um sono. Irmão, já era 6 horas de culto. Era um avivamento total. Só que aquele moço, querido, ele se distraiu. E ele veio cair. Lá na frente eu falo dele. Nós temos que tomar cuidado, enquanto a janela, ou estar na janela, pode te distrair e te levar à morte. Só que esta morte não é uma morte literalmente como aconteceu de Eutico ou do MC, mas uma morte espiritual. Existe uma janela em que muitas pessoas estão sentadas, que é a Windows. Falei certo, Edi? Windows? Em inglês? Janela? Windows, tá certo? Minha professora de inglês. Windows, janela. Quantas pessoas estão entrando naquela janelinha no seu computador? Vou abrir uma janela. Quantos jovens, homens e mulheres, estão entrando e sentando de frente de um computador, de um celular, e entrando dentro de algumas janelas que parecem ser boa demais, mas que está levando à morte espiritual. Quantas pessoas que estão entrando em uma janela de um site, celular, internet, janelas que jamais deveriam ser vistas. Isso não é jovem só não, irmão. É homens casados, homens idosos, que estão entrando em algumas janelas que jamais deveriam ser visitadas. Entrar lá, ficar lá, leva à morte, leva à queda. A pessoa não consegue, leva a pessoa a um declínio espiritual, consequência, morte espiritual. Permita falar algo para vocês. O entrar nesta janela e o acessar algumas páginas eróticas, o ver e entrar e o estar na pornografia, presta atenção que isto é muito sério. O mesmo efeito que a cocaína faz no cérebro da pessoa, a pornografia corrói e destrói neurônios com a mesma capacidade de destruição. Isso é muito sério. Essa janela não pode ser visitada de maneira nenhuma e nem estar ali. Jovens, homens e mulheres estão presos nessa janela da Windows, que precisam ser libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra janela, querido, que nós não podemos estar é a janela do mundo. Jesus Cristo diz na sua palavra em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia nos narra, querido, de Diná. Quem era Diná? Diná era filha de Jacó com Lia. Nasceu a Diná. Em Gênesis 34, versículo 1 e versículo 2, diz ali a palavra do Senhor que Diná, ela queria conhecer as mulheres das outras nações. Ela queria estar, ela queria fazer amizades com as mulheres daquela terra. Sabe o que nos diz aqui Gênesis 34, de 1 e 2? Que quando Diná saiu para fazer amizades, porta, janelas, com pessoas que não eram convenientes. Siquém, governador dos heveus, viu Diná, uma moça bonita. Sabe o que ele fez com ela? Violentou Diná, tirou a honra de Diná. Querido, nós temos que tomar cuidado até mesmo com amizades. Com quem nós andamos, com quem você anda, onde essa pessoa está te levando, onde ele ou ela pode te conduzir.
Após tirar a honra para os hebreus, uma mulher perdendo a honra, perdia tudo, irmãos. Mas devido à desobediência, Diná, ela perdeu a sua honra por querer entrar em uma janela que não lhe era conveniente. Querido, nós temos que tomar cuidado, porque a igreja do Senhor, nós temos 3 inimigos cruciais: o mundo, a carne e o sassá. São 3 forças que batalham contra nós. O mundo, ele nunca se apresenta com as suas lutas, com as suas dificuldades, mas nos apresenta pratos deliciosos, coisas boas, saborosas, e é muito fácil nós cedermos, cairmos e entrarmos. A nossa carne é a velha natureza que está em nós. Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso espírito, ele passa por uma regeneração. Mas a nossa carne, desejo, vontade e emoções, precisa ser crucificado todos os dias na cruz de Cristo, irmão, para que eu e você podemos vencer todos os desejos da carne. E o sassá, dá uma cadeira aí, filho. Eu gostei de uma ilustração que os meus filhos me deram no primeiro culto. Fica aí, Rodrigo. Aqui tem uma cadeira. Eu estou de pé e ele está caído. Se nós não tomarmos cuidado, quando eu vou puxar alguém de volta, é mais fácil eu trazer ele para cima ou ele me puxar? Mais fácil, igreja. É muito mais fácil ele puxar eu para o mundão do que eu puxar ele. Obrigado, viu? De volta para Jesus. Porque eu estou numa posição delicada, frágil. A qualquer momento posso cair. Olha o que aconteceu com alguns homens de Deus. A janela do sono, do descaso. Eutico caiu, irmão, porque ele dormiu. Uma pessoa que está em estado de sonolência espiritual, ele ou ela não tem a percepção do que está acontecendo ao seu redor. Para ele ou ela está tudo muito bom, está cômodo, está jóia, assim está ótimo. Não, o sono do descaso, principalmente para o Eutico, levou a ele cair do 3º andar e morrer. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5,14: desperta tu. Vai lá, meu irmão, nós estamos um pouco em família. Cutuca o seu cônjuge, o seu amigo aí do lado. Cutuca o seu amigo e fala: desperta aí, meu irmão, vai lá. Mas cutuca, nós estamos em família. Eu não estou mandando você cutucar alguém que não é da sua casa. Cutucou aí? Não cutucou não. Meu irmão, desperta aí. Desperta. Há um sono espiritual, há uma sonolência espiritual. Há muitas pessoas que estão dormindo, não estão apercebidos do que está acontecendo, de como nós estamos caminhando. E é necessário, querido, conforme Paulo falou: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Amém, queridos? Olha, um homem com o sono do descaso. Davi, era primavera, era para ele estar na guerra. Ele dormiu até mais tarde, por 10 horas, 11 horas. Ele saiu no terraço da sua casa e ele olhou, e pela janela ele viu uma mulher banhando. Olha, pela janela, o Sansão, irmãos, o homem mais forte da história, que uma queixada de jumento matou centenas de homens, ele caiu por causa do sono, do descaso do sono. Dalila, com toda a sua artimanha: de onde vem a tua força? Diga para mim. E por várias vezes ele mentia para Dalila. Ela chegou ao ponto: sim ou não, diz a verdade aí para mim. E ele falou: Dalila, meu amor, a minha força vem dos meus cabelos. Meu pai, minha mãe, desde pequena me consagrou ao Senhor. Navalha nenhuma passou no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu perco a minha força. E no joelho de uma mulher, dormindo, ela
deu um sinal para os soldados, e eles foram lá, raparam a cabeça do Sansão, não é nem Sansão, é o Sansão mesmo, raparam a cabeça dele, ela gritou, aí vem os filisteus, e ele se despertou, com a minha força, eu vou libertar de novo. Ele estava sem força, irmãos, o Espírito Santo não estava mais nele, já era, já tinha se acabado. Tem aí em Juízes 16, versículo 19 e versículo 20. Querido, nós temos que tomar cuidado com a janela. Eu preciso correr aqui um pouco. Sabe o que aconteceu? Paulo, ao ouvir o grito das pessoas, ei, caiu! O moço caiu do terceiro andar. Correram ali no parapeito, caiu. Gente, está lá embaixo, olha como ele está. Paulo descendo as escadas, correndo, e parou o culto ali no momento, e desceram correndo. Paulo chegou lá, viu aquele moço deitado no chão. Paulo tomou ele nos braços, envolveu e começou a orar. Ei, fiquem tranquilos, o Espírito nele ainda está, quer dizer, eu vou orar, e o Senhor vai ressuscitar. Kevin não teve ninguém que orou, mas o Eutico tinha Paulo ali. Paulo orou, meus irmãos, e aquele moço, a palavra do Senhor nos diz que ele ressuscitou. Aleluia! Você pensa que o culto acabou? Já era meia-noite. Aí que o avivamento pegou. Eles voltaram para o culto, e o Paulo continuou pregando até 6 horas da manhã. 12 horas de culto, 12 horas de avivamento, querido. Quando estamos na janela, tem dia que nós estamos na igreja, será que não vai acabar esse negócio? Não. Quando nós estamos na janela, eu não vejo hora de ir embora. Não, meu irmão, quando nós estamos por lado de dentro, com a atenção do lado de dentro, o louvor toca os céus, a palavra toca a vida, a palavra toca no nosso coração. Aleluia! Em Ezequiel capítulo 37 diz que eu e você, nós somos atalaia. Você já tentou despertar alguém que está dormindo, sonâmbulo? Quem já fez isso? Eu nunca fiz. Já ou não? Já. Diz que a pessoa leva um susto. Como é que você vai despertar alguém que está dormindo sentado na janela? Você pode pensar, se eu for despertar, ele vai assustar e que ele vai pular. Mas há 2 perigos: ou não avisar e o de avisar. Eu quero te encorajar, meu irmão, a ser um atalaia do Senhor. A Bíblia nos diz que o atalaia, quando vir uma pessoa em um caminho errado e não falar, não avisar, e se essa pessoa morrer no caminho errado, Deus vai querer o sangue desta pessoa das suas mãos. Mas se o atalaia vê uma pessoa que está caminhando, está sentado na janela, fazendo coisas que não deve falar, e você falar, avisar, sai da janela, sai deste lugar, mesmo você falando, e essa pessoa não quer te ouvir, diz a palavra, se ele cair, se ele morrer, nossas mãos não terá o sangue desta pessoa. Querido, eu quero te encorajar nesta noite a ser um verdadeiro atalaia do Senhor Jesus Cristo. Aquele que anuncia, aquele que fala. Cadê o amém de vocês aí, hein? Aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que propaga o evangelho de salvação de Jesus. Glória a Deus. Depois que cai, ou depois que cair, já é tarde demais. Tarde demais. A terceira lição que eu quero tirar do ficar na janela e cair é que pessoas são mais importantes que programa. Ele poderia ter falado assim: vamos acabar primeiro o culto, depois nós vamos lá socorrer aquele que caiu. Poderia ou não poderia? Poderia. Parou-se o culto. Foram atrás do moço que caiu. O que eu vou falar aqui é muito forte. É muito forte o que eu vou falar. Ei, você que está em casa. A pessoa que cai, o cair é o desviar, é o sair da presença de Deus, é o não vir mais à casa do Pai.
Mas a pessoa que se desvia, olhe para mim aqui, se você já esteve nessa condição, se não é verdade, ele tem a percepção que ele não é um crente desviado, não é assim? Parece que é o melhor crente que tem, irmão, parece que ora mais do que aquele que está dentro da igreja. Percebe uma pessoa que caiu, que está fora do caminho de Jesus? Porque está no descaso do sono, ele está imperceptível a sua verdadeira situação. Eu disse algo aqui no culto das 17, eu vou dizer agora. É muito mais fácil, é forte, recuperar um dependente químico do que trazer de volta um crente desviado. Verdade. Sabe por quê? Porque a percepção que ele tem é que ele é o melhor crente lá fora, irmão, do que dentro da igreja. Não é assim? Já conhece alguém que está desviado do caminho de Deus? Mas eles são importantes para nós. Nós precisamos ir atrás, principalmente nesse tempo de pandemia. Quantos crentes que estão caindo, irmão, se desviando, longe do caminho de Deus. Há um ministério que gostaria muito, quero muito levantar dentro da igreja. É o ministério, ele não desiste de você. É o ministério que vai atrás da ovelha que está desgarrada. Você quer, meu irmão? Eu te treino. Esse ministério, queridos, você coloca uma lista, passa para toda a igreja, aquele que tem um amigo que está desviado do caminho de Deus, que não consegue voltar, porque é uma força espiritual, há 8 entidades amarrando o caminho para ele voltar. Por isso que é mais fácil o dependente do que um crente desviado voltar. Queridão, mesmo que ele quer, há uma força arregimentando, seduzindo, arrastando para fora. E nós precisamos de homens e mulheres como Barnabé dentro da igreja para fazer este trabalho em busca da ovelha desgarrada. Mas sabe qual é o perigo? É que quem está desgarrado não tem a percepção que está desgarrado. Já perceberam já? Fala para um crente que está desviado. Ei, você que está em casa, que está longe do caminho de Deus, não é verdade? Você não aceita dizer que está desviado do caminho de Deus. Aceita ou não, irmãos? Não aceita. O jovem rico, ele teve a percepção, porque ele também caiu. Olha uma forma boa de cair. Diz a palavra que aquele jovem pegou a herança do pai, foi, gastou com as meretrizes, com tudo quanto tinha, e não tinha mais, estava comendo as bolotas dos porcos, um serviço humilhante por ser um judeu, e ali dentro daquele chiqueiro ele caiu em si. Se tem que cair, meu irmão, cai em si, deixa cair a ficha da situação real que você está. E ele caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai tem pão em fartura lá, eu aqui padecendo necessidade, sofrendo. Eu vou me levantar e vou dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, faz-me como de um teu empregado, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu vou lá, irmão. O crente que está fora, quando ele cai em si e percebe a sua situação, eu preciso voltar para a casa do Pai. Meu irmão, o amado Espírito Santo, queridão, ele está com braços abertos. A igreja está com braços abertos para te acolher, para te receber novamente na casa do Pai. Aleluia. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Mas aquela ovelha que não quer ser achada, já mandou mensagem para algum amigo seu que parou de vir à igreja? E você vê lá, visualizou e não responde nada. Não, nervoso, irmão. A gente vai, irmão, todos que saíram da igreja, principalmente eu, pastor, vou atrás. Mas há pessoas que saem da igreja, que quando vê um irmão, líder de célula, quando vê um irmão que estava caminhando junto, ele corta. Há pessoas, irmãos, que não querem ser encontradas. Há pessoas que se tornam difíceis. Há pessoas que você pode ligar e ver lá, é o fulano, não vou atender agora. É assim, irmãos.
Por isso que é difícil o retorno, querido. Mas nós não podemos desistir. Quantos estão comigo aí? Diga glória a Deus. Paulo, ele parou tudo para socorrer um moço que havia caído. Meus queridos irmãos, se não fosse ele estender a mão para Paulo, nós não teríamos o apóstolo Paulo, porque ninguém queria andar com ele. Se não fosse Barnabé, queridão, estender a mão para João Marcos, que havia discutido com Paulo, nós não teríamos o evangelho de Marcos hoje. Mas nós precisamos ir atrás da ovelha perdida, porque não há pessoas não são descartáveis, mas quando a pessoa quer ser encontrado, quando você vai na casa da pessoa, ei, abençoado, quando teu pastor for aí, recebe ele, abençoado, compra pizza, um café, uma água, bate papo, mas receba a igreja, receba o pastor. Quando alguém mandar uma mensagem para você, vem para a igreja, estamos sentindo a sua falta. Ei, meu filho, Jesus Cristo, Ele é poderoso para te levantar, te colocar de pé, e você caminhar firme diante da presença do Pai. Cadê um amém de vocês bem empolgado, hein? Aleluia. Há quem diga, aqui eu não concordo com essa frase, mas há quem diga que a igreja é o único exército que quando um soldado dela tomba, ela larga para trás. É forte isso, não é? Há quem diga que a igreja é o único exército que quando uma pessoa cai, peca, abandona essa pessoa. A igreja do Senhor Jesus não pode ser assim. Não pode. Porém, também aqueles que caíram têm que ceder mais. Tem que ser mais flexível, viu, abençoado? Está no sono do descaso. Você acha que está bom longe da casa do Pai? A igreja é aquela que ama. Ei, líderes de células. Ei, irmão, você conhece alguém que está longe da casa do Pai? Eles são muito mais importantes do que coisas ou negócios. Esta semana eu quero te encorajar como um atalaia de Jesus Cristo. Mande uma mensagem. Essa semana eu quero te encorajar. Se você tem foto dele ou dela, quando adorarmos juntos na casa do Pai, mande uma foto dele ou dela dizendo: que saudade de te ver na casa do Pai. Mesmo se ficar azulzinho e não te responder nada, mas o sangue das nossas mãos, nós estaremos limpos destas pessoas. Mas é trabalho da igreja como atalaias do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo parou o culto. Ele parou o culto por um momento. Pastor, até quando é que eu tenho que ficar atrás de uma pessoa que não quer? Quando um não quer, dois não. Mas eles têm que saber que a igreja foi atrás deles, que eles eram amados pela igreja. Eles precisam saber que quando voltar, a casa do Pai está de braços abertos para eles aqui neste lugar. Aleluia. Nós, queridos, Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuida para que não... Está de pé, meu irmão? Quantos estão de pé? Dá dando glória a Deus aí. Quem está de pé, vai dando glória a Deus. Toma cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Cuidado para não ficar em janelas. Cuidado para que a sua atenção não esteja voltada tanto para fora quanto para dentro. Porque eu ficar na janela, a grama do vizinho sempre é mais, e você não sabe, é grama sintética. E a sua está aqui, às vezes verde, às vezes murcha, com todos os intempéries da natureza, mas ela é real. Com todas as lutas, cônjuge, amem um ao outro, filhos, se apeguem com Jesus Cristo. Esse é o tempo, amado, que é tão incerto para nós, mas de uma coisa é certa: o Deus que nós servimos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Devemos deixar a janela e assumir uma posição em Jesus Cristo. Desça das inseguranças, das incertezas,
e assuma um compromisso real com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Quero pedir para os atalaias do Senhor, meu irmão, minha irmã, coloque-se de pé. Eu preciso parar, a hora voou. Quero terminar o culto dentro de 5 minutos, para que vocês vão para casa. Nenhum adolescente na rua, para que nenhum pai vai buscar vocês lá na diga, hein? Tudo para casa, hein? Ô prefeito, gostei, viu? Gostei da posição do prefeito, irmãos. Eu não sei se ele vai assistir ou não, porque essa live depois é cortada, né, filho? Só vai a mensagem e a mensagem já acabei. Irmão, quem governa, se querer agradar todo mundo, não faz nada. Faz nada. Mas aí, ó, o prefeito criou cabelo no peito, falou com voz, e os camburão foi para a praça ontem. Foi ou não foi? Tem um monte de vídeo aí. Parece que saiu no tráfego lá, né? Muita apreensão. Gostei, prefeito. Foi macho, ó. Honrou a tua palavra. Continua assim, viu? Parabéns. Deus, é a câmera lá, filha. Parabéns. Gostei da sua atitude, viu? Vamos orar agora, porque eu quero terminar, faltando aí 15 para todo mundo ir embora. Ó, adolescentes, ninguém na rua, bora, hein? Quero te encorajar essa semana. Você conhece alguém que caiu, que precisa de estender das mãos? Mande mensagens. Fale da palavra, como um atalaia do Senhor. Oremos agora em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, tua igreja está reunida aqui. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, quantos daqueles que estão sentados na janela, muitas vezes dentro da igreja e muitas vezes fora da igreja, olhando para fora. Espírito Santo, tu que és onisciente, toca agora em cada coração, toca em cada vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder agora. Faz isso, Senhor. E em nome de Jesus, levanta homens e mulheres como atalaias teus, para anunciar, para falar, para avisar. Pai, abençoa os nossos irmãos, que por um momento de descaso, do sono, da sonolência espiritual, estão fora do teu caminho. Espírito Santo, trabalha nesses corações agora. Espírito Santo, trabalha nesta vida agora. Realiza a obra, só o Senhor pode tocar ali e convencer, e nós cremos, em nome de Cristo Jesus.